Continuação da leitura do livro Rio Secreto, de Manuel de Almeida e Silva, Márcio Reuter e Thomas Jonglet. A continuidade é com o Jardim Suspenso do Capanema. É um edifício do centro da cidade que está em reformas. Fica na Rua da Imprensa 16. No segundo andar do Palácio Capanema, há um jardim ao ar livre, uma espécie de teto-jardim. Um dos mandamentos modernistas do arquiteto francês Le Corbusier, que viveu de 1887 a 1965. Criado pelo paisagista Roberto Burle-Marx, o pouco conhecido jardim em linhas sinuosas só tem espécies brasileiras e a escultura Mulher Sentada em Granito Vermelho, de Adriana Janakopoulos, que viveu de 1897 a 1978, que se destaca entre elas. É semelhante ao jardim externo, no nível da rua, também de Burle-Marx, com linhas que imitam ondas, dialogando com os painéis em azulejo da inspiração marinha de Portinari. Há ainda um jardim do acesso restrito no terraço do 16º andar, de onde, além da bela vista, pode-se apreciar a conversa entre o jardim suspenso e o jardim externo. A estátua rebuscada, o escultor modernista Celso Antônio esculpiu a maternidade para o topo da bela escada helicoidal. Lá ele ficou até 1952, quando sumiu. Meses mais tarde foi encontrada e disse que Lúcio Costa, então no Patrimônio Histórico, mandava removê-la por considerá-la muito rebuscada. A obra foi doada à prefeitura, que a instalou no jardim da praia de Botafogo, próximo à Igreja Imaculada Conceição, onde está hoje. Para o mezanino foi a mulher reclinada, do mesmo escultor. Um projeto tradicional que foi desconsiderado pelo ministro que queria um prédio moderno. Construído entre 1936 e 1945 para ser a sede do Ministério da Educação e Saúde, depois Ministério da Educação e Cultura, o palácio é mais conhecido pelos cariocas como prédio do MEC. Na época da construção, o ministro era Gustavo Capanema, e hoje o palácio, tombado como patrimônio nacional, leva seu nome. O início do processo foi polêmico. Dos 34 inscritos para o concurso de projetos, somente 3 arquitetos tradicionais foram classificados. Capanema, que queria um prédio moderno, numa atitude controversa, desconsiderou o resultado e chamou Lúcio Costa, um dos modernos excluídos do concurso, para elaborar um novo projeto. Outros arquitetos que integraram a equipe foram Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Afonso Reidi, Carlos Leão e Hernani Vasconcelos, que seguiram princípios modernistas de Le Corbusier. Além do teto-jardim, são marcos desse prédio modernista os pilotis de 10 metros de altura, que abrem um amplo espaço de circulação para o público, a fachada de vidro em oposição à de brise soleil, que protege dos raios solares, além das empenas cegas de granitos. A escada helicoidal, de acesso ao mezanino, as esculturas modernistas, também. Visita guiada à Academia Brasileira de Letras. Fica na Avenida Presidente Wilson, número 203, no centro da cidade do Rio. Pode-se visitar 3 vezes por semana, as fascinantes salas da Academia Brasileira de Letras. A visita é guiada por atores profissionais que contam a história da academia e declaram, de quando em quando, alguns versos ou trechos dentre os mais célebres da literatura brasileira, como o do Canto do Exílio de Gonçalves Dias. Mesmo que a visita pareça, à primeira vista, kitsch, os autores se vestem em caráter como no fim do século XIX, pode-se passar momentos agradáveis. Os atores são muito bons, às vezes engraçados, assim como o recepcionista que acolhe os visitantes. Vale alertar que alunos das escolas do Rio de Janeiro estão presentes em quase todas as visitas. Não se surpreenda com o bom humor e o barulho. Um vestígio da exposição de 1922. O edifício é um dos raros vestígios da Exposição Internacional do Centenário da Independência, em 1922. Construído neste mesmo ano pela França para abrigar o seu pavilhão, é uma cópia do Petit Trianon, do Castelo de Versalhes. O edifício foi presenteado pela França à Academia Brasileira de Letras como parte da sua mobília também. O pequeno jardim atrás do edifício foi concebido por Burle-Marx. Fazendo parte da academia, o Palácio Austregésilo de Ataíde, nome do de um ex-membro da academia, bem ao lado, foi construído em 1979, no local do antigo pavilhão inglês da Exposição Internacional do Centenário, com reserva. Teoricamente, é possível reservar com 5 minutos de antecedência.
pode-se ter acesso ao segundo andar, onde se encontra o Espaço Machado de Assis, que abriga lembranças imóveis da última residência do escritor. E no primeiro andar, onde fica o Centro de Memória, que reúne algumas fotos antigas ligadas à academia. A Exposição Internacional do Centenário foi de 1922 a 1923. Ela foi a primeira exposição universal a ser realizada após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Mais de 20 pavilhões foram construídos, além de 2 portas monumentais e um parque de diversões. Concebida inicialmente como exposição nacional, como a de 1908, também realizada na cidade, teve a participação de 14 países. Foram mais de 6.000 expositores nacionais e estrangeiros. A parte brasileira da exposição ia da Praça 15 até a antiga Ponta do Calabouço, atual Museu Histórico Nacional. Os pavilhões internacionais ficaram ao longo do que se chamava Avenida das Nações, hoje Avenida Presidente Wilson. Estima-se que houve mais de 3 milhões de visitantes. Só no dia da inauguração foram 200.000 visitas. A exposição transformou o espaço urbano, impulsionou o uso de novas técnicas e materiais de construção e, ironicamente, num evento que celebrava o fim do período colonial, consagrou o estilo neocolonial como estilo nacional. A exposição também marcou porque o discurso de abertura do presidente Epitácio Pessoa, que viveu de 1865 a 1942, foi a primeira transmissão radiofônica do país. Houve também iluminação elétrica especial para visitas noturnas e as primeiras exibições de cinema durante uma exposição universal. Vários pavilhões estavam em áreas recém-aterradas, como a retomada do desmonte do Morro do Castelo, para a realização dessa exposição. Outros vestígios da Exposição Internacional do Centenário é a parte do Petit Trianon. Vai estar aqui nesse livro, vai ser dito também sobre ele logo mais. 2 outros prédios foram construídos para serem pavilhões da Exposição Internacional do Centenário da Independência, realizada entre setembro de 22 e julho de 23. O Museu da Imagem do Som e o Centro Cultural do Ministério da Saúde, ambos na Praça Marechal Âncora. Foram, respectivamente, o pavilhão do Distrito Federal e o da Estatística. Há ainda o conjunto formado por 3 antigas edificações militares, reformado para receber o pavilhão das indústrias, que hoje é o Museu Histórico Nacional. O Consulado dos Estados Unidos, na Presidente Wilson 147, fica atualmente onde fora construído o pavilhão norte-americano. O pavilhão Carlos Lopes, onde foram exibidos os produtos da indústria portuguesa, foi transferido para Lisboa, em 1932. A muralha da garagem Santa Luzia, em frente à rua Santa Luzia 255. Quem estaciona na garagem Santa Luzia já a conhece, mas quem passa pelas calçadas não imagina que naquele subterrâneo existam os vestígios de um muro de contenção centenário. Houve um tempo em que o mar chegava bem próximo à igreja da Santa Luzia, onde havia uma praia homônima. Sucessivos aterros, entretanto, foram distanciando-os. O primeiro deles aconteceu na administração de Pereira Passos, no início do século XX, para a construção da Avenida Beira-Mar. Para conter o aterro e abrigá-lo das forças das ondas, a prefeitura ergueu um muro de contenção acompanhado da linha do litoral desde a Santa Casa, seguindo em direção à Glória. O primeiro deles, com o desmonte do Morro do Castelo e o aterro que originou a área, onde em 1922 foi erguida a Exposição Internacional do Centenário da Independência, este muro de contenção desapareceu, ficando enterrado e esquecido. Passadas mais de 8 décadas, a prefeitura licitou a construção de algumas garagens subterrâneas, dentre elas uma embaixo das pistas subutilizadas da Avenida Presidente Antônio Carlos. Tão logo começaram a escavar, os operários depararam-se com um enorme obstáculo transversal às obras que não só as inviabilizava, mas a própria garagem. Identificada a origem do muro, restava a questão: como mantê-lo, já que se transformara num achado arqueológico, e ainda permitir a continuidade da construção da garagem. Optou-se por nele abrir uma fenda, larga o suficiente para a passagem de um automóvel, e manter os 2 trechos laterais como testemunhos daquela obra de contenção marítima, da qual não se tinha mais registro. Além disso, o mais insólito é que, para a concretagem da laje do piso, a construtora precisou retirar
os 2 grandes blocos de alvenaria de pedra e argamassa, colocá-lo na superfície e retornar com eles quando a laje estivesse pronta. Com a ajuda de guindastes gigantescos, isso efetivamente ocorreu. O muro, vale destacar, revelou-se tão sólido que, apesar de ser construído com rochas unidas por argamassa, suas juntas não apresentaram nenhuma trinca, ou seja, subiram e desceram como se fossem blocos monolíticos. Atualmente, quem descer na garagem, o que pode ser feito a pé, por escada ou elevador, consegue observá-los no trecho mais próximo à igreja. Bem, vou terminar aqui. Há um trecho falando sobre que o Rio de Janeiro é uma cidade de contínuos aterros e derrubamento de morros. Como mudou a paisagem do Rio de Janeiro desde a chegada dos primeiros colonizadores? Para expandir a cidade, às vezes com medida de saneamento, aterraram-se praias, lagoas, brejos e até rios. Morros também foram derrubados e a cidade foi reinventando sua paisagem. Em 2012, foi a primeira do mundo a receber da Unesco o título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana, reconhecimento dessa mistura única de natureza e intervenção humana. Aqui algumas indicações dessa metamorfose. No início do século XVII, a Lagoa de Santo Antônio, que na maré alta juntava-se com o mar, foi aterrada e deu origem ao atualmente chamamos de Largo da Carioca, onde hoje é a Rua dos Arcos, havia a Lagoa do Desterro, dessecada em 1643. Com terras do desmonte do vizinho Morro dos Mangueiras, foi aterrada a Lagoa do Boqueirão da Ajuda, que deu lugar ao passeio público. Já mais ao sul, onde atualmente é o Largo do Machado, foram aterrados a Lagoa da Carioca e o Rio do Catete. Um enorme manguezal alagadiço que margeava o Saco de São Cristóvão, longa nesga de mar que ia da atual Praça 11 até a altura da rodoviária Novo Rio e dos bairros do Santo Cristo, onde existiam até o início do século XX a Praia Formosa e o Saco do Alferes, começou a ser aterrado ainda durante a colônia para sanear o local e facilitar o acesso entre o Palácio de São Cristóvão e o Paço Real, hoje chamado de Paço Imperial, na altura da Praça 15. Como a área a ser aterrada era grande e a obra cara, só foi feito um caminho estreito para as carruagens da corte. A vala de drenagem que corria ao longo do chamado Caminho do Aterrado foi transformada num canal, o atual Canal do Mangue, no século XIX. No início do século XX, a época da construção do novo Porto do Rio, foi prolongado até o mar. No afã de modernizar a cidade e marcar o início da República, o século XX começou com grandes intervenções. No centro, desapareceram as praias de Dom Manuel e do Peixe, na atual Praça 15. A prainha, que ficava onde hoje é a Praça Mauá, foi aterrada, junto com as praias da Saúde e da Gamboa, para dar lugar ao novo porto. Usou-se terra do desmonte do Morro do Senado, que por sua vez abriu espaço para a Praça da Cruz Vermelha. Já em 1922, com o desmonte do Morro do Castelo, foram aterradas as praias da Santa Luzia, Santa Luzia no Castelo, Ajuda na Cinelândia, Glória, Rússio e do Boqueirão, em frente ao passeio público, até o calabouço próximo do Museu Histórico Nacional. Esses aterros juntaram-se na Avenida Beira-Mar, inaugurada em 1906, estendendo-se do Obelisco, no final da Avenida Rio Branco, até Botafogo. Posteriormente, no início dos anos 60, com o desmonte parcial do Morro do Santo Antônio, foi feito o Aterro do Flamengo. No espaço onde era o morro, há novas avenidas, com grandes edifícios e uma catedral metropolitana. Na Zona Sul, nos anos 70, foi aterrada a Praia de Copacabana para alargar a Avenida Atlântica. Já a Lagoa Rodrigo de Freitas, ao longo dos anos, perdeu cerca de 40% do espelho d'água, com aterros legais e ilegais, que criaram espaço para vários clubes e edifícios residenciais. Aterros não ficaram limitados ao centro e à Zona Sul. Na Zona Norte, por exemplo, o aterramento da Ponta do Caju até a Praia Mariangu abriga hoje o complexo de favelas da Maré. A parte da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, o arquipélago que existia junto à ensenhada de Inhaúma foi entulhado e passou a integrar a Ilha do Fundão, onde fica hoje o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, paro aqui e depois continuo com outros pontos da cidade.
Tchau, tchau.